Olá, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa mais uma aula de biologia. A gente que já começou um pouco e comentou um pouco a respeito das substâncias orgânicas, né? Falamos de lipídios e carboidratos no assunto anterior, e eu comecei a comentar com vocês o assunto das vitaminas, certo? Finalizei as vitaminas e estava dando andamento aí nos conceitos de proteínas e parei exatamente no ponto que falava sobre os aminoácidos. De antemão, agradeço já a vocês que estão participando, que estão assistindo, né, assimilando esse esforço conjunto que a gente tem para poder manter as nossas aulas, para vocês manterem o estudo de vocês e a perda ser a menor possível. Tá? A gente sabe que vamos ter perda tanto do contato, né, a transmissão das informações, a nossa transmissão do conhecimento depende muito da interação, para que o aluno se sinta estimulado. Eu, particularmente, acho extremamente cansativo, né, a videoaula, porque, basicamente, você é um monólogo, né, você falando o tempo inteiro, torna cansativo, não tem a chance da gente se divertir um pouco mais, das brincadeiras de sala de aula. Então, tudo isso acarreta uma perda em algum ponto do crescimento da pessoa como aluno, da pessoa como cidadã, tá, né, nesse convívio. Então, parabenizo a vocês que estão se esforçando, parabenizo a vocês que estão buscando o conhecimento mesmo, tem toda essa dificuldade, e agradeço por assistirem essas videoaulas, né, que eu faço para vocês, não tornando o meu trabalho em vão, né, porque vocês não imaginam nem as horas que eu tenho que deixar para poder, a hora, né, do dia que eu tenho que gravar, para ter um ambiente mais silencioso possível, e que não tenha tanta interferência na produção do vídeo. Certo? Então, acarreta um tempo significativo. Tem dias que eu passo de 8 horas da manhã até por volta de 1 da madrugada, 1h15 da madrugada, entro adentro, vou adentro dessa madrugada, para finalizar a produção dos vídeos e aí oferecer para vocês esse trabalho todo. Não é só de minha parte, os demais professores também estão com o mesmo empenho e tendo as mesmas dificuldades que todos nós estamos enfrentando, certo? Então, a gente vai comentar, tentar analisar, nós vamos tentar analisar aí como é que acontece a formação da proteína, já que eu parei exatamente no ponto que falava dos aminoácidos. Lembra? O capítulo que a gente está vendo é o capítulo que vai falar das proteínas, mas eu comecei o slide com o termo protídeo. Por que o termo protídeo? Porque, na verdade, a gente vai precisar definir que os protídeos eles são divididos em grupos como os monopeptídeos, os oligopeptídeos e os polipeptídeos. Dentro desse grupo polipeptídeo é que a gente vai chamar de proteína quando tem acima de 50 aminoácidos ligados entre si. Eu comentei também que a unidade formadora, ou seja, o monômero, né, a unidade formadora de uma proteína, é o monopeptídeo, ou como a gente chama de aminoácido. Expliquei para vocês a estrutura de aminoácido, quais são os componentes básicos da molécula. Ela tem um carbono álcool central, um hidrogênio, um grupamento carboxilo, ou radical ácido, e um grupamento amina. E uma cadeia lateral, uma cadeia R. E essa cadeia lateral é o que vai diferenciar cada um dos 20 tipos de aminoácidos que tem. A composição geral é a mesma, a diferença basicamente na cadeia lateral. Às vezes as cadeias laterais são hidrogênio, às vezes elas são CH3, ou às vezes ela tem uma cadeia um pouco maior, certo? Então, essa diferença entre os aminoácidos, ela é uma coisa que vocês poderão até ter contato lá no ensino do terceiro ano, porque ele vai trabalhar com a química orgânica. A gente vai trabalhar só com alguns nomes, mostrei até algumas figuras da representação da molécula, mas que não é nada de tão importante que vocês tenham que garantir um tempo muito maior para poder acompanhar aquilo dali, porque não há necessidade. O conceito de aminoácido
para que a gente entenda a estrutura geral, qual é o componente básico, ou quais são os componentes básicos da molécula, e a cadeia lateral, que é representada como a letra R, tá? R1, R2, R3, dependendo do tipo de aminoácido, a gente pode representar simplesmente com essa simbologia. Bom, mas aí, cada aminoácido ele vai ter que se ligar a outro para poder montar um dipeptídeo, um oligopeptídeo, até atingir o estágio de polipeptídeo, tá? Que é o grupo, a macromolécula desse grupo de substâncias orgânicas, ou seja, molécula maior. E aí, dentro desse conceito de união, é o que a gente vai falar da ligação entre dois aminoácidos. Que tipo de ligação é, como é que a gente chama, o que acontece para que ela forme, para que ela se forme, e a partir daí a gente vai entender as propriedades e funções das proteínas. Então, nesse tópico especificamente, lembre que eu comentei aqui a respeito da estrutura de aminoácido, eu comentei a respeito dos tipos de aminoácidos, e a partir daqui, então, é que a gente começa, ou reinicia, né, continua as apresentações a respeito desse assunto, que é o de proteínas. Então, o que eu mostrei para vocês aí? Observa aí no slide que a gente tem um carbono central e ele se liga ao hidrogênio, a um grupamento carboxila, a um grupamento amina, a gente vai encontrar um radical R ou cadeia lateral R. O que é que diferencia o aminoácido? Esse radical. São 20 tipos de radicais, são 20 tipos de aminoácidos que eu representei, mostrei a representação dele nesse esquema, tá, gente? Então, aqui a gente tem os nomes, é importante que vocês até vão lembrando de alguns, né? A valina, leucina, triptofano, prolina, isoleucina, metionina, fenilalanina, alanina, treonina, glicina, asparagina, glutamina, cisteína, serina, tirosina, arginina, histidina, lisina, ácido glutâmico e ácido aspartico. Tá, gente? Então, esses aqui são os 20 tipos de aminoácidos que existem na natureza. Não é que na espécie humana, em qualquer tipo de organismo vivo, os aminoácidos se enquadram nesses 20 tipos. E aí, dependendo da combinação, da quantidade, da sequência que cada um deles tenha em união, aí é que a gente vai diferenciar cada um dos milhões de tipos de proteínas que possam existir. Por exemplo, a espécie humana consegue produzir mais de 30 mil tipos de proteínas diferentes. A espécie, certo? Então, o indivíduo, aí tem variações de um indivíduo para o outro. Mas existem mais de 30 mil tipos ou conjuntos genéticos que vão produzir essa variação, um indivíduo só. Tá? Então, no indivíduo, imagine nas espécies como um todo. Então, por isso que a gente vale de uma coisa chamada de código genético para que um organismo produza uma proteína que eu possa usar. Certo? Por quê? Porque os 20 aminoácidos que eles vão usar para montar a sequência genética de acordo com o código genético que existe, a proteína que ele montar é a mesma que eu tenho. Se eu oferecer para ele minha carga genética. Então, o que define o tipo de proteína produzida, como a gente vai ver no assunto de DNA e RNA, é o DNA, a informação genética contida nele. Assim que é transmitido, então, você vai ter uma produção específica de uma proteína de acordo com a montagem a sequência de aminoácidos, o tipo e a quantidade de aminoácidos que existe para montar essa substância. Certo? A gente compara normalmente essa questão de quantidade e variação de proteínas só com 20 tipos de aminoácidos. Pô, só 20 tipos, poxa. E como é que vai formar até essas 30 mil tipos de proteína? Aí eu peço para que o aluno faça uma analogia, para que ele compare, como se esse aminoácido estivesse representando letras de um alfabeto. Existem, no nosso caso, 26 letras no alfabeto modificado pela nova regra gramatical. 26 letras, mas quantas palavras podem ser formadas com essas 26 letras? Uma infinidade. Tá? Com significados específicos, diferentes, funcionais, e cada uma dessas palavras são formadas dependendo da quantidade, do tipo e da sequência de letras. É a mesma situação que a gente compara aí com os aminoácidos. São 20 tipos só, mas a sequência, a quantidade e os tipos que estão presentes constituindo a substância que vão definir especificamente cada uma delas. Bom, mas aí, o que vai ser importante agora é a gente destacar como acontece essa união entre os aminoácidos. Essa união entre dois aminoácidos é chamada de ligação peptídica.
A gente viu que nos carboidratos existe uma ligação para poder formar, é a ligação glicosídica, eu não sei se vocês lembram, é uma síntese por desidratação. Bom, síntese é qualquer tipo de reação química que forme uma substância. Desidratar está se referindo a algo que vai perder água. Então, é um tipo de ligação em que ocorre síntese por desidratação também, esse caso da ligação peptídica. Você vai ter a união de duas substâncias e vai haver a perda de uma molécula de água. Para a gente entender como é que ela funciona, eu vou representar aqui dois aminoácidos. Dois aminoácidos com a mesma composição, tá vendo? É o carbono central, esse daqui é o carbono central, o grupamento amina, que é o NH2, e o radical ácido, que é COOH. E o hidrogênio, que representa a cadeia lateral. Essa cadeia R, ela é do aminoácido, olha aqui a combinação, ó, que tem só um hidrogêniozinho, aqui é a serina, certo? A gente só tem aqui a serina como, desculpe, é a glicina, se eu enganado. Está vendo aqui? É a glicina. Então, a glicina aqui tem um hidrogêniozinho. Então, esse aminoácido que a gente está mostrando aqui são duas glicinas interagindo. Mas que não é obrigatório que vocês lembrem. Vocês viram que para eu saber qual era, eu fui lá e olhei, porque eu não tenho obrigação nenhuma de memorizar esses esquemas da representação molecular. Perda de tempo. Eu vejo como perda de tempo você memorizar isso. É entender como é que acontece. Então, você tem um grupamento amina, um hidrogênio ligado a um carbono central e aqui o seu radical ácido ou carboxila. Observe que aqui tem COOH. Eu comentei a necessidade da quantidade de ligações para cada átomo. Carbono precisa de 4 ligações, eu tenho as 4 aqui, ligadas entre eles. Tá? Em cada uma delas, nitrogênio precisa de 3, hidrogênio precisa de 1 e oxigênio precisa de 2 ligações. Mas observe que aqui tem um COOH, então tem um oxigênio e um hidrogênio que a gente chama de hidroxila. Mas aí, para ele fazer a ligação, ele vai ter que se ligar, nesse caso, obrigatoriamente, a um grupamento amina. Por quê? Porque a gente vai ter uma atração de diferença de cargas elétricas. Então, o positivo ele vai atrair para o negativo. Então, o componente carboxila, ele vai ser um componente que há perda de íons, tá? A perda de elétrons, então, a ganho de elétrons, desculpe. Então, ele vai se tornar carregado positivamente. E o NH2 ele vai ter uma tendência a perder esses elétrons. E aí vai armazenar uma carga positiva. Então, eles vão tender a se atrair exatamente por esse motivo. Então, você tem um OH aqui, do componente negativo, da molécula de um aminoácido. Por isso que a gente diz que ele é componente polar. Certo? Por isso que ele se mistura com água também. Que é uma coisa que a gente comentou lá no assunto sobre água. E o NH2, um desses hidrogênios, vai ser atraído para o OH. E aí vocês já estão vendo que a continha já está sendo feita, né? Observe essa região de verde, circulada de verde. Esse OH é do carboxila. O H, apenas o H, é do grupamento amina. Então, a ligação peptídica, ela acontece entre um grupo carboxila de um aminoácido com o grupamento amina do outro aminoácido. Assim que ele se junta, o que é isso aqui na verdade? O que é que eu tenho aqui? 2H e 1 mol, que é a molécula de água. Então, acontece a perda de água que vai definir a síntese por desidratação. Assim que acontece a perda de água, resulta uma união direta entre o carbono do carboxila com o nitrogênio do amina, representada por essa linha de vermelho. Então, essa linha ela é a ligação peptídica. É claro que para fazer essa união há uma certa necessidade de armazenamento de energia para poder fazer, então todo esse processo, normalmente a célula gasta energia para poder montar. Então você tem aqui uma substância, um aminoácido, que foi ligado a outro por um processo chamado de síntese por desidratação. Então, como é que isso acontece? Quais são as condições para acontecer essa ligação peptídica? Que o grupo carboxila de um aminoácido se ligue ao grupamento amina de outro aminoácido e, como resultado, você tem a perda de uma molécula de água. Então, se eu tenho 2 aminoácidos, perde uma molécula de água. Se eu tiver um terceiro aminoácido, vou perder uma segunda molécula de água. Se eu tiver um quarto aminoácido ligado, vou perder uma terceira molécula de água. Então, o número de moléculas liberadas
é o número de aminoácidos menos 1. Se eu tenho 2, uma molécula. Se eu tenho 3, 2 moléculas de água perdida. Se eu tenho 4, 3 moléculas de água perdida. Então, é sempre menos 1. E isso representa também a quantidade de ligações peptídicas que existem. Então, quando por exemplo, aqui eu tenho 2 aminoácidos, foram ligados, observe que sobra sempre um grupo carboxila de um extremo e um grupo amina no outro extremo. O que é que isso pode acontecer? Pode ter uma ligação com outro aminoácido. Então, vem o grupamento amina aqui, junta, perde a molécula de água, sobra um carboxila. Aqui, desse outro lado, vem um grupo carboxila, se liga no grupo amina, perde a molécula de água e sobra uma amina no outro extremo. Então, na formação de uma molécula proteica, um aminoácido se liga a outro, grupo carboxila de um com a amina do outro, perdendo molécula de água. Sempre vai sobrar um grupamento amina terminal e um grupo carboxila terminal. Não tem como não sobrar. Certo? Você vai encaixando, as moléculas vão se juntando e automaticamente vai sobrando essas duas partes dos aminoácidos residuais. Tá? Aqueles que formaram a molécula, seja ela micromolécula ou a macromolécula, como uma cadeia polipeptídica gigantesca. Então, isso daí são as características. Só que quando acontecem essas ligações, há uma tendência dessa molécula apresentar um aspecto de linha, certo? Um aspecto linear. Então, essa sequência de aminoácidos ligados entre si é o que a gente vai chamar de estrutura primária de uma proteína. Então, lembre que eu coloquei para vocês algumas analogias que a gente vai poder trabalhar. A gente vai trabalhar a analogia da chave fechadura para indicar, por exemplo, que quando esses aminoácidos, essas proteínas forem formadas, elas vão ser específicas para suas funções, assim como uma chave específica para uma fechadura. A gente vai lembrar dessa analogia, comparar, por exemplo, a letra com aminoácido, palavra com proteína. Então, supondo aqui que essa palavra seja uma proteína e que as letras dessa palavra sejam os meus aminoácidos. Então, aqui, digamos, eu tenho 3 aminoácidos. Aminoácido L, U e A, formei uma proteína, Lua. A gente sabe que é um ácido com função específica ou com características específicas. Mas aí, imagine que eu troque essas posições. Eu tenho as mesmas letras, mas eu não tenho a mesma ordem. É a mesma palavra? Será que vai ser a mesma palavra? Será que ela vai ter a mesma função? Não vai. Então, o que a gente tinha daqui era a Lua, astro, e aí o alvo. O que é o alvo? Aquela pessoa que você tem muito interesse, ela passou muito bonita, muito charmosa, chamativa, cara, uau, aquela coisa toda de espanto, de admiração. Então, eu já mudou o significado. Mudei a ordem. Eu não mudei a quantidade nem o tipo, só alterei a ordem. A mesma coisa com os aminoácidos e as proteínas. Se você tem uma determinada sequência, mudei a sequência, pronto, mudou a proteína. Ela pode perder a função ou ela pode ter uma outra função. Vai depender do caso. Por exemplo, se eu trocar a primeira letra L pela letra R, eu também não vou ter a mesma coisa. Lua, aqui é a rua, completamente distinta. Lua, você tem que sair para o espaço. E rua, você abre a porta, vai fora da sua casa. Então, isso aqui são duas coisas que têm semelhança, mas troquei uma só. Uma só, besteira. Se ela tiver 150 aminoácidos, troquei um, perdeu. Não é a mesma coisa, certo, gente? Imagina aí eu perder uma letra. Eu perder uma palavra. Então, o que era o A, ou tipo a U, o cachorro latindo, como ele está latindo aqui fora agora, quando eu estou gravando. Então, você tem perder, se trocar já prejudica, imagina perder, já não é mais a mesma coisa. E aí, ou você acrescenta, se você coloca 3 letras aqui, L e o A, é a Lua, é o A. E Luau, um festejo, um encontro de pessoas que vão cantar um ambiente aberto para observar a Lua, tá? Sei lá o que. Então, já muda o significado. Então, cada proteína depende da quantidade, não pode aumentar, dos tipos, não pode trocar, e da sequência, que não pode ser alterada. Tudo isso vai gerar alteração no formato, na função de uma proteína. Como ela é específica, como uma chave para uma fechadura,
eu não posso fazer nenhum desses processos, porque senão vai provocar perda ou alteração de funções de proteínas, certo? Então, à medida em que essas proteínas vão se ligando, a gente vai manter aí o que a gente define como estrutura proteica, certo? A estrutura das proteínas. Então, a gente tem a estrutura primária, que é essa que eu digo para você, em que há apenas as ligações peptídicas, uma ligação peptídica, uma segunda, ele fica com aspecto de linha. A gente tem a estrutura secundária, ela vai depender de um tipo da presença de um tipo de ligação química, que é uma ligação química molecular, intermolecular. A gente chama de pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio, tá? Vocês vão estudar lá em química, ela depende, claro, evidentemente, tem que ter hidrogênio, mas ele se unindo, uma ligação fraca que se desfaz com facilidade, a uma outra molécula, ou uma parte da molécula que tenha hidrogênio, que tem oxigênio, que tem nitrogênio, tá? Para poder manter a estabilidade. Então, o que faz esse aspecto helicoidal, esse aspecto de hélice na molécula é a presença dessa ligação por pontos de hidrogênio. Então, a estrutura primária, ligação peptídica. Para a estrutura secundária, evidentemente, tem que ter a primária, ou seja, tem que ter as ligações peptídicas, e aí ela vai apresentar o aspecto de hélice, por causa das pontes de hidrogênio. A outra estrutura a gente chama de estrutura terciária. Lembrando, cada proteína ela tem que apresentar uma estrutura definida. Algumas só têm estrutura primária, outras só têm estrutura secundária e outras só têm a estrutura terciária. Nesse caso, a gente diz que é um enovelamento da cadeia polipeptídica. Imagine aqui que você tenha uma linha, como uma fitinha comum. Não sei, tem um pessoal que percebe, ou que já fez, se você pegar uma navalha, uma faca, uma tesoura, pegar aquelas fitinhas de laço para enfeitar presentes, pegou aqui, puxou, ela fica toda parecendo uma espiral, certo? Então, é uma linha, ficou com uma espiral. Aí você pega essa espiral, junta e forma uma coisa parecendo um novelo de linha, aquele bolo de linha, um emaranhado, certo? É uma globulina, ela fica com um aspecto globular. Então, esse aspecto globular, ele precisa de uma outra tipo de ligação química para poder se manter. É a ponte de disulfeto, certo? Vocês vão encontrar também isso nas fontes de química lá com os professores. Então, essa ponte de disulfeto, ela vai manter essa estrutura terciária, certo? Bom, a outra estrutura é a quaternária, que ela vai precisar de um grupo não proteico para poder manter e unir grupos de subunidades de cadeia polipeptídica com estrutura terciária. Então, uma proteína que tem estrutura quaternária, que tem duas subunidades unidas por um grupo não proteico, que a gente chama de prostético, ela precisa ter estrutura terciária. Para ter estrutura terciária, precisa da primária, da secundária. E para ter secundária, precisa da primária. Assim que acontece o formato definido, elas vão ter uma função definida. Gente, se acontecer uma alteração aqui nessa estrutura, o que é que vai acontecer com essa proteína? Imagine, chave e fechadura. Eu entortei a chave. Vai ter a mesma função? Não, porque ela perdeu sua estrutura. Então, no momento que você tem uma proteína e ela perde uma dessas, por exemplo, seja a mulherada que vai dar escova no cabelo, dar uma esquentada no cabelo para esticar, o cabelo ficou liso, molhou, o que é que faz? Volta aparecendo aquela mola, certo? Então, por que acontece esse fenômeno? Ali você tem proteínas com estrutura terciária, tá? No cabelo. Mas quando você aquece, você quebra pontos de hidrogênio, você desidrata o cabelo, quebra as pontes de hidrogênio, como consequência, perdeu a estrutura secundária, não tem a terciária, não teria a quaternária. Então, o aspecto do cabelo fica liso. Quando você molha, restabelece as pontes de hidrogênio e ele volta tudo ao normal. Mas aquela proteína, ela é estrutura terciária, então você pode quebrar essa estrutura de uma outra forma. Você pode fazer uma permanente no cabelo. Você coloca lá uma substância química, tá? A base de enxofre, quebra, tá? A base de formol, e quebra aquela estrutura terciária. Por quê? Porque você interfere nas ligações de disulfeto que mantém essa estrutura. Perdeu a estrutura, nesse caso, ela é irreversível. Então, algumas proteínas têm perda de estrutura reversível, perde, mas depois ela volta ao normal. E tem algumas estruturas que a perda concreta, completa e definitiva da estrutura, acarretando uma perda também de sua função. Certo, gente? Então, essas aqui são algumas informações a respeito das proteínas. A partir do próximo tópico que eu vou comentar com vocês,
essa estrutura ou as funções das proteínas é que vão ser comentadas para a gente finalizar esse tópico quando comentar as funções das enzimas, certo? Então, fica essa parte de conteúdo. Aproveite o tempo que vocês têm para poder, assim que assistir o vídeo, dar uma olhada no livro, tá, gente? O livro é importante, sempre importante. Trecho de internet não é suficiente. Eu aconselho que o livro, além de ser extremamente bonito, ornamental, ele é fundamental para que a gente busque conhecimento, procure as informações mais precisas, concretas, embasadas em estudo, em pesquisa, e aí a informação ela fica mais coerente, certo? Então, aproveita o tempo aí para poder fazer leituras e aí melhorar a condição de conhecimento de vocês, certo? Então, agradeço a paciência de vocês para assistir o vídeo por completo e desejo a todos aí uma semana tranquila e até a próxima aula. Valeu, gente. Tchau.